Já foi. Eu quero falar para as irmãs que quase eu não entro. Eu fui para uma vigília. Cheguei já às 5 horas da manhã. Quando deitei, apaguei. Eu digo, Jesus. Quando eu lembrei que sempre o Espírito Santo nesse cuidado conosco, né? E eu disse, Senhor, eu dei a palavra às irmãs que eu iria. Eu estou aqui na casa de uma filha minha na fé. E nós fomos para essa vigília e foi bênção, foi maravilha. Deus confirmou todas as coisas, porque ele disse que ele prometeu a Abraão, seu filho, e ele disse que ele cumpriria e faria alguma coisa que ele não comunicasse a Abraão. Então, nesta manhã, eu tenho uma palavra para nós, um testemunho da parte de Deus, que ele opera maravilha, ele faz. Eu quero dizer a vocês que continuem, né, na fé, porque o Senhor se apresenta a nós. Eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 18. Glória a Jesus. Gênesis 18. É uma promessa, eu não sei se já dei às irmãs, já compartilhei essa palavra. Foi a palavra para contar o meu testemunho, foi a palavra que eu encontrei da parte de Deus, para contar meu testemunho. Onde, operando Deus, quem impedirá? Deus não tem tempo, minhas irmãs. As irmãs que estão aí ouvindo, as irmãs que vão compartilhar com esse Deus que tudo pode. Para o Senhor não tem tempo, não tem hora, não tem espaço. Já acharam, minhas irmãs? Gênesis, capítulo 18. Amém? Posso ler? Posso ler? Amém. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor num carvalho em Maré, estando ele assentado à porta da tenda. E quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, eis que 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se na terra. E disse-lhe, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo e traga-se agora um pouco de água e levai aos vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão, glória a Jesus, para que forceis o vosso coração. Depois passai adiante, porquanto isso chegaste até o vosso servo. E disseram assim, dizendo, como tens dito? E Abraão apressou a ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. E correu Abraão a vaca e tomou vitela terna de boa e deu-lhe ao moço que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite, vitela que tinha preparado e pôs tudo diante dele. E ele estava de pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão já, presta atenção, e era Abraão e Sara já velho, adiantado de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim depois riu-se Sara consigo, dizendo, e terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida, Sara terá um filho. Amém. Para começar meu testemunho, eu vou ficar aqui no 14. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti a este tempo da vida, e Sara terá um filho. Glória a Jesus. A palavra foi bem clara, né? Que havia 2 servos do Senhor, Sara e Abraão, e eles eram chegados em idade, eles já eram velhos, não tinham esperança nenhuma. E eu vou entrar no meu testemunho, e vocês fazem parte, mulheres de Deus, do meu testemunho. Nesse testemunho, na minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, minha mãe era viva. Antes de eu aceitar Jesus, a minha mãe era viva. Deus, tudo tem propósito. Tudo Deus tem propósito. Uma vez eu vindo da festa, de uma balada, nessa época, eu morava na cidade e meus pais moravam no interior. Todo final de semana eu ia para esse interior. E chegava lá, eu ia para a festa, bebia muito, me embriagava mesmo, tomava muita bebida. E nesse tempo, eu vinha de uma festa e geralmente, quando eu saía sábado e voltava domingo. E quando eu voltava domingo, vinha muitas pessoas de manhã cedo para a igreja. Interior, você sabe que anda muito. E lá na época, hoje não, a tecnologia hoje tem Uber, tem ônibus, tem tudo, e naquela época não tinha, tudo nosso era andando. E eu vim andando e encontrei uma irmãzinha com a Bíblia na mão. Essa irmã olhou para mim. E quando eu via crente, eu me escondia, eu tinha um temor. Eu não obedecia, mas eu temia. Eu não era católica, eu não era espírita, eu não tinha eu não profanava nenhuma fé. E essa mulher chegou para mim, me parou, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus vai tirar a tua muleta. E eu fiz que nem Sara, eu ri. Eu zombei, eu digo: esta mulher não sabe nem o que fala. Vai tirar a minha muleta? Eu não sou aleijada, eu não tenho deficiência física. Como vai tirar a minha muleta? E ri e fui embora. Para ser o processo, Deus começou a trabalhar com minha mãe. Minha mãe era diabética. E o processo da minha mãe, para adiantar, né, foi muito grande. E minha mãe, 1 ano antes de Deus recolher ela, ela reuniu a família, e a família era grande, 11 filhos, né, com meu pai, e fora meu pai e minha tia. Ela reuniu a família e disse: Deus vai me levar. Deus vai me recolher. Isso é amanhã. Eu era muito apegada à minha mãe. Olha, para você ver o amor de Deus para comigo. Eu viajava dia de sexta, ensinava a minha mãe a lição da escola bíblica dominical e depois, sábado, eu bebia. Mas eu ia sem tocar bebida, só para isso. Minha mãe tinha uma dificuldade visual, minha mãe também tinha uma dificuldade em leitura. Aí eu ensinava a ela a lição da escola bíblica dominical e depois eu ia beber. Eu quero falar para você, mulheres, que tem esperança com esposo, com filho, com família. Deus age no seu tempo. E ali eu estava, e ela falou que ia morrer. Eu disse: né, isso é coisa de manhã, isso é coisa da cabeça da senhora, não vai. Para resumir, ela passou um processo, ela era diabética. Ela foi fazer a unha do pé, e aí, fazendo a unha do pé, ela feriu o pé e necrosou um dedo. Desse dedo, ela amputou um dedo, estou antecipando. Depois amputou o outro, depois amputou o peito do pé. E aí, minha mãe veio a óbito. E Deus, na sua infinita misericórdia, aproveitou o momento para me chamar para ele. E aí,
o processo foi grande. Eu passei um processo, eu sou funcionária pública, eu trabalho no hospital, eu não ganho mal, apesar de eu ser administrativa, meu dinheiro não é ruim, né? Não é um dinheiro bom que dá para sobreviver. Mas na época que eu aceitei Jesus, eu quero dizer a vocês, Deus, ele quando quer trabalhar, ele troca, ele transforma real em centavos. E Deus fechou toda a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. E Deus fechou todas as portas para mim. Eu fiquei de um jeito que eu morava na casa de um dos meus irmãos e ele tomou a casa na minha mão. Ele disse que eu estava louca. Você ficou louca. Eu fiquei aquela nova convertida, né, num processo. Os outros dizem que é fanática, outros dizem que é maluca, mas é num processo de Deus. E Deus, eu larguei tudo. Eu tinha um companheiro, ele morando comigo, né? O meu companheiro namorou, noivou e casou. E eu, no processo, descendo e mergulhando em Cristo. Eu li a Bíblia de manhã, meio-dia e à noite. Eu li de Mateus a Apocalipse, li de Gênesis a Malaquias. Eu li a Bíblia com uma faminta, uma sedenta. Eu não tirava a Bíblia da mão. No trabalho, numa briga com minha coordenadora, aquela coisa, e o primeiro amor, e eu buscava, eu ia para a vigília, eu ia para monte, né? E buscava o Senhor incessantemente. E o Senhor se apresentou a mim, como se apresentou a Sara e Abraão. Mas, para mim, na época, eu já tinha uns 34, 32 anos. Mas, para mim, na época, a minha vida ali cessou. Eu já estava com os sintomas de vários tipos de enfermidade. Para mim, eu disse, acabou, a minha idade já não dá. Mas mergulhando no Senhor, Deus não deixou eu olhar para trás. Eu costumo brincar com minhas netas que eu dormi com 16 e acordei com 62. E elas rirem, porque o que Deus tem feito na minha vida, e nesse processo meu, vou chegar aqui agora com vocês, nesse processo eu conheci essas mulheres de Deus, um dos meus processos, a gente não para de ter processo. Eu quero dizer a vocês, mulheres de Deus, que Deus ele não deixa você nem eu parada, extasiada. Deus não deixa a gente na apostasia, no cansaço físico e espiritual. O Senhor sempre está renovando a nossa força. Ainda que a gente não saiba, mas Deus nos leva a processo para renovar a promessa que Ele tem para conosco. Não perca a sua esperança, ainda que para você é impossível. O Deus do possível, esse Deus que apresentou a Abraão, a Sara, ele está presente nas nossas vidas. E Deus me batizou no Espírito, me deu um ministério. Hoje eu sou dirigente de ciclo de oração, professora da Escola Bíblica Dominical, sou missionária, trabalho no campo, faço minha viagem para Piauí, faço minha viagem para as cidades do interior da Bahia. Nós trabalhamos muito para o Senhor. Eu mergulho no Senhor. Eu me dei para o Senhor, como o Senhor chamou a Abraão, né? Sai do meio da tua terra, da tua parentela e mostrarei, né, uma grande nação. Deus leva Abraão a conhecer lugares, a cavar poço, a fazer maravilha, a passar processo. Por que você, mulher de Deus, está atento ao Senhor? Por que você, mulher de Deus, está com medo? Por que você, mulher de Deus, quer desistir desse chamado que Deus te chamou? Quantas vezes você se zanga na sua congregação, no seu ministério, porque aquilo que eu queria eu não fiz, aí Deus mandou eu fazer assim, fizeram assim. Não se preocupe. Quando Deus chama, Deus garante. Então, nesta manhã eu trago para você esperança.
Eu trago para você força, eu trago para você dizendo para o Senhor, ele diz no 1,14, haverá coisa alguma difícil ao Senhor. Num tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. Eu não sei quanto tempo você tem de vida. Eu não sei no seu processo que você está passando. Se é enfermidade, se é escassez. Porque se você olhar de Gênesis e Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus tiveram experiência. Passaram momentos difíceis. Se eu for citar aqui, é muito, é Jó, é Ló, vários servos, Jacó, José, Daniel, Débora, Ana, Esther. Nós temos uma revelação em Ruth, né? Onde duas mulheres, quando Noemi diz que não chame ela pelo nome, mas chame Mara, porque ela estava amarga. O processo dela foi grande, ela andou muito para chegar no propósito que Deus queria. Ela poderia desistir, ela poderia morrer no caminho, mas Deus colocou no coração de Ruth, vai com tua sogra. Eu creio que Deus se revelou para Ruth. No momento que Noemi se posicionou em casa, ela se posicionou diante quando ela desceu com Abimeleque, quando ela desceu, mas Abimeleque, ela não desceu por ela mesma. Eu creio que ela ainda chamou Abimeleque. Abimeleque, o Senhor não disse que vai ter chuva na terra, vai ter alimento, essa fome vai passar, mas ele endureceu a cerviz e quis descer. Mas eu não quero entrar nessa história, né? Mas eu quero dizer que Abimeleque endureceu a cerviz, desceu, e ela desceu porque ela obedeceu. Mas essa mulher não deixou de fazer seu devocional, essa mulher não deixou de orar, essa mulher não deixou de clamar, essa mulher não deixou de se posicionar. E quando ela se posicionou, Ruth observou ela todo o tempo. E depois que Abimeleque morreu, ela se posicionou. E depois que os dois filhos de Noemi morreu, Ruth Noemi se posicionou e Ruth observando. Tem uma multidão nos observando, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Tem pessoas nos observando até onde vai a nossa fé. E tirando o adversário da nossa alma, né? O adversário da nossa alma vem matar, roubar e destruir. Todo o tempo ele quer que a gente desista do propósito de Deus. E aí, depois que meu irmão tomou a casa, Deus transformou real em centavo. Eu comecei a viver um processo. E descendo, eu morei em 10 casas de aluguel. E Deus me levava e me dava jovem, me dava família, me dava amigo, e me dava filho na fé, filho na fé, filho na fé. Hoje, eu olho, a minha oração foi ouvida. Ainda que muitos fraquinhos, muitos, né, passando processo, meus filhos na fé, a maioria, Deus levou a vida sentimental, namorando, noivando e casando. Hoje tenho muito filho casado, né? Tenho muitos filhos estabelecidos, porta de emprego aberta. Eu quero dizer que nós somos instrumento de Deus, como foi Abraão, como foi Sara, como foi Ana, como foi Esther. Nós somos instrumento de Deus. Nós vimos que mulheres de Deus, homens de Deus, por pouco têm desistido. Mas Deus nos chamou para não desistir da promessa dele. Disse ele, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não diga isso, porque te riste. E levantou-se aquele varão dali, olhou para a banda de Sodoma, e Abraão ia com ele, acompanhando. Deus tem se apresentado a você? Quantas vezes Deus tem se apresentado a nós? Estamos como aquele jovem no caminho de Emaú.
o coração até arde, nós estamos dispersos. Mas nesta manhã, Deus manda te dizer que está renovando a tua promessa. Seja qual for, que parece para você impossível, que já passou o tempo, você já é chegada de idade. Ah, Deus disse que vai salvar meu filho, Deus disse que vai salvar minha filha, Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai acontecer. Mas o Senhor, Ele diz, há alguma coisa impossível para Ele, operando Deus, quem impedirá? E neste tempo, minha irmã, Deus vai aparecer com a sua e a minha vitória, porque Deus é Deus de vitória. Deus é o Deus que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu amo esse Deus, eu creio, ainda que para mim, às vezes, aos meus olhos carnais, a minha esperança está demorada. Vamos falar também de Lucas 18, onde ele diz que ele não faria justiça àquele que clama a ele dia e noite. Será que quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Então, nós precisamos esperar no Senhor, ter fé, saber que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está pronto. O Deus da peleja, o Deus da guerra está pronto. E hoje eu quero dizer a vocês, Deus me levou, né, a glória de Deus, o poder é de Deus, Deus me levou a ter 3 casas. Olha para que Deus tirou aquele tempo, aquela casa da minha mão. Porque Ele não quer que você tenha nada do outro. Porque o outro lança em rosto, o outro fala, o outro desdenha. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Ai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Mas temos uma mente, às vezes, pequena. Ficamos ainda agarrados nas coisas, como aquele povo que foi tirado do Egito. Ficamos ainda apegados às coisas do Egito, mas o Senhor manda que a gente avance, que vamos à frente, que olhamos para Ele, autor e consumador da fé, porque Ele tem coisas maravilhosíssimas. Também ainda estou naquela peleja que as irmãs orem para a construção da minha casa, para eu conseguir. Eu sei que Deus está fazendo maravilha, já está chegando a minha aposentadoria. Deus já está me mandando voltar de novo à minha terra para glorificar o meu. Eu vou voltar mesmo que Noemi, eu não vou voltar mais a mesma Olívia, eu vou voltar uma Olívia diferente, para que Deus venha cumprir em mim aquilo que Ele tem propósito. Eu não vou ficar lá, eu não vou morar, eu vou passar, porque Jesus foi necessário Jesus voltar e passar pela terra de Nazaré. Então, eu vou passar em Samaria, eu vou passar de novo. Eu vou voltar lá, mas eu vou para a glória, no lugar de vergonha, dupla honra. Eu vou voltar para glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Ele estabeleceu em mim um altar. Ele estabeleceu em você um altar. Você é o altar de Deus. Você é serva de Deus. Você é instrumento de Deus. Não fique, eu não sei, eu não posso, eu não vou. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Para mim, a irmã Isabel, não sei se a irmã Isabel está aí, mas a irmã Isabel sabe, eu era tímida, eu não queria aparecer, ainda tinha um complexo de inferioridade. O adversário da nossa alma, a nossa carne, nos traz a levar que a gente seja diferente do outro, né? Que a gente seja feia, que a gente seja pobre, que a gente... Mas, quando nós temos o Espírito de Deus, tudo isso muda. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A tua promessa está de pé, minhas irmãs. A sua promessa é grande. E declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou passando no processo da minha casa. Eu tenho uma filha que está afastada, 2 netas que vieram comigo até o caminho, foram batizadas nas águas e agora está no processo que estão afastadas da congregação, mas não estão afastadas do Senhor.
São meninas que, quando tem esse propósito, ora, tem temor, me pergunta, ora, busca o Senhor, porque elas foram instruídas no caminho do Senhor. Então, não tem mais. A promessa de Deus vai ser cumprida. Ele diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E minha mãe não me viu. Depois que minha mãe foi recolhida, eu aceitei Jesus. Eu fui a privilegiada das 11. Eu só tenho uma sobrinha, um irmão que Deus está trabalhando, e eu creio que, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, minhas irmãs, não desanima, não desanime, não pare, não cesse, não deixe de glorificar e esperar no Deus de Israel. Sara e Abraão eram chegados de idade. Não tinha mais, Abraão não tinha mais potência, Sara não tinha mais os costumes de mulher, mas teve um filho. Se hoje alguém disser no meu meio, Olívia está grávida, vai ter um filho, isso vai ser um escândalo, isso vai dizer que está ficando maluca. Mas o meu Deus, teu Deus, ele tem este poder de fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Então, creia, aquilo que para você está morto, aquilo que para você passou, aquilo que para você não tem jeito. Mas eu já ouvi da boca dessas mulheres de Deus até hoje, através do louvor, Deus está falando conosco. Deus vai continuar falando conosco, ainda que a gente possa rir, ainda que a gente possa dizer é impossível, mas Deus está renovando a promessa dele na sua vida e na minha vida, nesta manhã. Devido a esta passagem, devido a gente ver Abraão e Sara caminhando com ele. E Deus testificou de Abraão. E quando chegou uma certa idade de Abraão fazendo tudo no caminho do Senhor, ele mandou que Abraão fosse prefeito. E como estamos diante de Deus? O que estamos fazendo para o Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Abraão, anda na minha presença e sempre. Ah, Jesus, eu ouvindo isso, você ouvindo isso, depois de você ministrar aquela palavra que parece eloquente, a palavra que levantou a congregação glorificando, coxo andou, cego viu, e aí agora a gente vai e diz, quando o Senhor se apresenta e diz, Olívia, andai na minha presença e ser perfeito. Se ele está falando, nós somos homens, somos carne, somos falhos, mas o nosso Deus, ele é poderoso, grande e fiel. Então, nesta manhã, minha ternura, nesta manhã, serva do Deus vivo, saiba que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é contigo. O Deus de Zacarias, que Zacarias, mas Isabel também não tinha esperança. Mas um dia, Zacarias foi entregar incenso. Eu já gosto de lembrar vocês desta palavra. Foi entregar, a minha esperança dentro da palavra. Foi entregar o incenso. Chegou lá. Se deparou com o anjo do Senhor fazendo esta promessa. Sara, ou Isabel, a tua mulher, terá um filho. Uma mulher estéril, passou a adolescência, a juventude toda com ele. No último tempo, ele foi prestar incenso, que foi um convite do Todo-Poderoso. Ainda hoje, tu pode ser convidada para aquela promessa, para aquilo que para você é impossível, você vai ser convidada. Quem sabe nesta manhã, nesta ministração desta palavra, Deus está se apresentando a você e fazendo, renovando a tua promessa. Quando acabar tudo isso, você recebe uma notícia da parte de Deus. Aquilo que você mais espera, aquilo que para você está morto, aquilo que desde o começo da sua fé você pediu ao Senhor, implorou, fez campanha, fez jejum, buscou, orou e não viu. Mas Deus manda te dizer, Deus me diz que Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pedimos. Deus, Ele renova a promessa. Deus, Ele faz maravilha. E nesse tempo, Deus, nesta manhã de sábado, Deus está se levantando para você e fazendo esta promessa. Então, fique em paz.
Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer essas mulheres de Deus que confiaram a mim a testificar que Deus do impossível está fazendo e vai fazer. Eu tenho promessa, Deus vai fazer maravilha. Eu quero agradecer em nome de Jesus a confiança da irmã Isabel, da irmã Líbia, né? Que mulheres de Deus, mulheres que vêm me trazendo até aqui, foi através destas mulheres que eu conheci você. E quantas vezes eu estou orando através de um aparelho e Deus tem me dado vitória. Deus se revela. Esse jeitinho da irmã Isabel, esse jeitinho de acolher a gente, né? Quantas vezes Deus usou ela para mim através de oração. E o que me chama a atenção da irmã Isabel, eu não a conheço ela à vista humana, mas à vista espiritual eu conheço. Essa perseverança dela, essa ida dela para o Brasil e para a Itália, essa ida e vinda, né? Uma mulher que ela sempre está preocupada com a família, ela sempre está se dando com a família biológica e a família em Cristo, né? Eu acho isso muito bonito. E eu quero dizer à irmã Isabel e às demais irmãs, ainda há esperança para nós. Tem coisas que os seus olhos ainda vão ver. As irmãs que estão aí nessa live, eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais, que eu repito. E eu sempre digo, irmã Isabel, e eu creio que a senhora já pegou isso aí, né? Que crente não passa prova, crente não passa tribulação, como a gente faz, e que eu estou no processo. Crente, ele passa experiência para conhecer o Deus que serve. Crente passa momentos de confronto com Deus para conhecer o Deus que serve, para chegar, porque os pagãos, os ímpios, ele faz questão de apresentar os Deus mortos dele, que o Deus morto dele faz, e Deus, pela sua misericórdia, agindo. Minha neta me contou uma experiência de uma colega de trabalho, de colégio, que a colega disse que senhora fez isso pela avó dela, que senhora faz isso, que os deuses dela, que as imagens, cultura faz, sabe por quê? Assim como Cornélio. Cornélio, ele fazia esmola. Cornélio, ainda existe pessoas de Deus que vai tirar um povo do meio de um povo, ainda existe povo de Deus que ainda é ignorante espiritual, está lá fazendo coisas que não agradam a Deus, mas no momento certo, Deus vai se apresentar a este povo e vai trazer uma grande salvação. Então, eu quero dizer a vocês, espera no Senhor, anima-te, Ele concederá o desejo dos nossos corações. E ele diz que ainda que morra, viverás. Então, a minha mãe não me viu convertida. Olha que mistério. Mas grande vai ser o encontro do noivo com a noiva. Então, espere no Senhor. Saiba que Deus renova a tua esperança. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por cada irmão. Eu quero fazer uma oração, não, um clamor por cada irmão, para que você possa receber a tua vitória. Porque operando Deus, quem impedirá? Deus amado, Deus querido, Pai santo e poderoso, eu levanto minha mão sem ira e sem contenda, Senhor. Olha a minha distância para a distância da tua serva aos olhos carnais. Mas o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Pai, aonde tiver uma mulher de Deus, Senhor, essa que está aí, Senhor amado, conosco, Deus, Senhor amado, aquela que não puder entrar, aquela que está em algum lugar que eu não sei, Senhor, aquela, Senhor amado, que é, Senhor, liderada, aquela, Senhor amado, que é tímida, aquela que está caída, triste, atribulada, angustiada, aquela que desistiu da caminhada, aquela que desistiu em nome de Jesus da promessa, em nome de Jesus, aquela, Senhor amado, que tem desejo de se levantar, mas não tem força. Deus, nesta manhã, aquela que está no hospital, no centro cirúrgico, na UTI, na emergência,
aquela que está ferida espiritualmente, materialmente. Visita os lares, as casas. Visita, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai da vitória, Senhor amado, a todos os lares das tuas ungidas, Senhor. Adentra nas casas, nas famílias. Deus faz milagre e maravilha. Olha o nosso filho aonde vai, olha onde ele está, mas que os teus anjos, Senhor, o guie. Traz, Senhor amado, leve netos, filhos, genro, nora, sogra. Oh, Deus, tu és um Deus, Senhor, de ontem, de hoje, de sempre. A tua promessa está escrita, as tuas promessas para aquele, Senhor amado, que estão cansados, que estão desistindo. Renova a promessa nesta manhã. Há algo impossível para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Ruth, de Noemi, ao Deus, Senhor amado, de Mardoqueu, de Esther, ao Deus de Jesus Cristo, que disse: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas voltou e disse: todavia, não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ai, se entregou na cruz do Calvário por nós, derramando o seu sangue carmesim, Senhor. Deus, eu estou aqui, porque eu sou filha da promessa. Eu estou perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão. E por isso que nesta manhã nós fechamos, Senhor, esse testemunho, Senhor, com vitória. Pai, toma tuas ungidas, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs?